Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o terceiro vídeo, dando continuidade a respeito das 70 semanas que falamos sobre Daniel. Então nós chegamos, como eu já havia dito, é um momento bastante importante esse que eu vos falo. Para o calendário, ou melhor, o relógio profético, ele disparou em Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 6, onde começou então a contagem das 70 semanas. Até o ano 396 a.C. foi o tempo dos 49 anos, onde fora construído então a construção, a obra da construção. 49 anos para se construir aquela casa. A cidade de Jerusalém. Foram 49 anos. E depois desses 49 anos, houve então as 62 semanas, até a entrada de Jesus em Jerusalém. Pois bem, para que falemos alguma coisa, é preciso agora nós falarmos a respeito de uma família, a família de Herodes. E essa família herodiana foi muito influente naquela época. Então nós vamos falar aqui para os irmãos, dar alguns detalhes desta família. E vai apontar que o Senhor Jesus Cristo, ele não nasceu no ano zero da nossa era. Houve um erro quando fora feito esse calendário atual por Gregório, que é o calendário gregoriano. Houve um erro. Porque Herodes o Grande, aquele mesmo lá de Mateus, no capítulo 2, versículo 1, que mandou matar as crianças, ele assumiu ao trono, ele ascendeu ao trono da Judéia, que tinha toda aquela região, no ano 40 a.C. E no ano 37, ele assumiu então, recebeu o título de rei, em 37 a.C. E o seu reinado foi até o ano 4 a.C. Foi este Herodes, o Grande, que edificou o templo. Hoje em dia estão se falando muito em Templo de Salomão. Mas, lamento, decepcionar alguns ou muitos, porque o templo que se venera hoje, construído aqui no Brasil como título Templo de Salomão, não é o de Salomão, é uma réplica do templo de Herodes, é o templo de Herodes e não de Salomão. E Herodes, ele construiu o templo de Jerusalém, embelezou aquele templo, ele praticamente refez aquele templo, ele embelezou o templo. Porém, o Senhor Jesus nasce, aí vem os magos do Oriente, procurando pelo menino que havia nascido, que era o rei da Judéia. E então Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, para tentar matar o Senhor Jesus, ainda bebê, que por orientação angelical, eles fogem para o Egito para escapar. Mas Herodes morre logo na sequência, E quando lá no Egito, o anjo vai novamente em sonhos e fala com José, dizendo: aqueles que procuram a morte do menino já morreu. E ele volta. E quando ele volta, ele ficou sabendo que Arquelau governava na Judéia. Então ele vai para a Galileia e ali fixa residência em Nazaré, para cumprir ainda mais uma profecia que fora dito pelo profeta Isaías: a Galileia das nações, ou dependendo da versão, a Galileia dos gentios, das gentes, dos gentios, das nações. E desta família herodiana, Herodes o Grande, ele deixou Herodes Filipe como seu sucessor, Herodes Antipas e Herodes Arquelau. O Filipe ficou com a Itureia, Traconitis, Bataneia e Auranitis. Herodes Antipas ficou com a Galileia e Pérea. Herodes Arquelau ficou com a Judéia, Samaria e Idumeia. E Aristóbulo nada herdou. Herodes Filipe
ele casou-se com Herodias, sua sobrinha, que era filha de Aristóbulo, e que teve com ela a Salomé, a sua filha. Herodes Antipas, ele se uniu com a união adulterina com Herodias, cuja filha Salomé dançou em sua presença e acabou por pedir a cabeça do profeta João Batista. Herodes Arquelau, ele foi mais cruel que o seu pai e foi deposto no ano 6 da nossa era. E nós encontramos depois que Aristóbulo, ele foi pai tanto de Herodias quanto de Herodes Agripa. Herodes Agripa I foi o grande perseguidor da igreja que matou Tiago. Lá nós encontramos essa história em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. E ele morreu comido de bichos. Está também no capítulo 12, versículos 21 e 23. Segundo alguns historiadores, isso aconteceu poucos dias depois, em 5 dias ele teve uma morte terrível. Ali, durante 5 dias, agonizando e morreu. Herodes Agripa II foi o herdeiro de Herodes Agripa I. E ele também manteve uma relação incestuosa, tendo como mulher Berenice, que era sua própria irmã. Então, aqui nós vemos a dinastia herodiana e os Herodes que a Bíblia fala, porque Herodes, na verdade, era um título e não um nome próprio. Já dá para nós entendermos aqui o posicionamento histórico, o posicionamento profético. O que queremos falar é sobre dar continuidade a respeito da cidade de Jerusalém. Jerusalém, nós encontramos em Isaías, capítulo 66, versículo 8. Pode uma nação nascer em um só dia? Foi esse o questionamento que Deus ele fala com o povo de Israel, apontando que Jerusalém seria uma cidade, uma nação, melhor dizendo, que a nação de Israel nasceria em um só dia. E isso aconteceu em 1947 e, na prática, em 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. E sobre Jerusalém nós encontramos ainda em Jeremias capítulo 31, versículos 35 a 37, que diz: assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Jeremias capítulo 31, versículos 35 até o 37. Mostra aqui a fidelidade de Deus para com a nação de Israel. Agora, quando nós chegamos lá no profeta Zacarias, nós vamos encontrar outro detalhe a respeito de Jerusalém, que é bastante forte e atual. Quando o profeta ele fala no capítulo 12, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, fala o Senhor ao que estendeu o céu e fundou a terra, e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Amados,
Aqui nós encontramos esta palavra que o Senhor fala a respeito de Jerusalém. O que era Jerusalém quando o profeta Zacarias proferiu esta palavra? Era no ano 500, aproximadamente no ano 520 antes de Cristo. O templo ainda não estava construído. Eles estavam trabalhando através das profecias de Ageu e de Zacarias. O templo fora acelerado e depois concluído em 516 a.C. E agora ele já estava falando que Jerusalém, que estava totalmente destruída, que no ano 445, Neemias ele toma aquela posição e vê a sua tristeza se abate sobre si, quando ele toma conhecimento que a cidade de Jerusalém estava totalmente destruída. Então, mas o que era Jerusalém? Era um monturo, mas Deus disse que seria uma pedra pesada para todas as nações. E agora, dentro do raciocínio deste canal, deste propósito, o que é Jerusalém hoje? Uma pedra pesada para todas as nações, para os Estados Unidos, para a Rússia, para a Turquia, para o Irã. Alguém pode dizer, mas o Irã, o que é o Irã? Amigos, o Irã é a antiga Pérsia, fez parte da antiga Pérsia, e os medos é onde está o Iraque. A aliança Irã-Iraque era os medos persa do passado. Então, desculpa, é atualíssimo a profecia bíblica. Estamos vivendo um momento onde Jerusalém é a pedra pesada para todas as nações. Guarde isso, que agora nós vamos dar o próximo passo para mostrar a respeito do tempo do fim. Antes, porém, eu vou falar agora no próximo vídeo, vou falar sobre as cartas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, de uma forma bem resumida, para caber dentro aqui deste vídeo, onde estamos falando. No próximo vídeo estaremos falando sobre as 7 cartas que o Senhor enviou às 7 igrejas no período do Apocalipse, lá por João, quando estava na ilha de Pátimo. E aí nós vamos fazer o cruzamento, a ligação das 3 profecias, das 3 apresentações, da estátua, da visão das 70 semanas e também daquelas cartas que foram cartas proféticas, que o Senhor determinou a João que assim o fizesse. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.